Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Indiara Maximiano, professora de literatura. E essa semana esse vídeo vai ser assim, gente, nada de edição, porque hoje a gente tá com problemas técnicos, mas com muito amor e com muito carinho, tá? A gente vai falar essa semana sobre o gênero épico, um gênero, assim, super queridinho da população. Mentira, hoje em dia não é queridinho, não. Um gênero que começou bombando e hoje ele não faz tanto sucesso assim, mas ele é o princípio do nosso processo narrativo. Então, extremamente importante, como o gênero narrativo é o gênero que mais bomba nos nossos vestibulares, no Enem, etc e tal, você tem que prestar atenção nessa aula, beleza? Por quê? Porque essas informações, elas estão todas relacionadas. Outra coisa que eu quero falar pra você, então, dá uma curtida, dá um like, compartilha com o coleguinha e criei um grupo no Telegram, vocês pediram, porque vocês queriam exercícios. Então esse vídeo tá subindo aqui no canal, tá saindo aqui, saiu aqui pra vocês e já tem uma lista de exercícios lá no grupo do Telegram. Como eu não tô editando hoje o vídeo, todas as informações estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Então já vai lá, entra no nosso grupo do Telegram que vai ter muito conteúdo legal, além de conteúdo exercícios, tá bom? Bora lá falar sobre o gênero épico, gente? Pensando, gênero épico, o que é o gênero épico? Na verdade, épicos, né, vem do grego, tá? E que ele faz referência à narrativa em versos. Então vamos lá, o que é o gênero épico? Prof, gênero épico nada mais é que uma narrativa em versos, ok? Quando a gente para pensar em narrativa, a narrativa é uma das nossas, é o gênero literário, né? Considerado como um dos mais antigos, porque assim, toda vez que a gente pensa em sociedade, em ser humano, as pessoas sempre contavam histórias e não dá pra gente falar quando começou isso. Cara, quando começou isso foi quando o mundo começou, né? O mundo começou já com a galerinha contando, fofocando, falando como que as coisas acontecem. Então a narrativa, ela faz parte praticamente da nossa construção enquanto ser humano, tá bom? E aí, o que nós temos de interessante é que lá atrás a sociedade, ela era muito, na antiguidade a sociedade era muito oral. Então, eles não tinham onde escrever, eles faziam muitas vezes desenhos, etc e tal, então eles precisavam de uma forma para eles contarem suas histórias, memorizarem essas histórias de uma forma extremamente artística e que continuasse sendo bacana, continuasse sendo legal. E aí eles descobriram que se eles pegassem essa história, colocassem isso em uma música, isso seria muito mais fácil de ser lembrado, de ser trabalhado. Por isso que o gênero épico é uma narrativa em versos, porque a gente canta as histórias, a gente não apenas conta, a gente canta essas histórias. E aí é muito bacana, por quê? Porque lá na antiguidade, né, a gente tem aí o gênero épico bombando e despontando no século 7 a.C. com Homero. Então, ó, já mostrando aqui pra vocês, esse livro aqui é a Ilíada, essa Bíblia. É um dos primeiros livros que a gente tem do gênero épico. A Ilíada e a Odisseia, que foram escritas por Homero, tá? Aí depois, conforme o tempo foi passando, a gente tem aí na Idade Média Dante, né, Alighieri com a Divina Comédia, e depois na Idade Moderna a gente já vai entrar um pouquinho com os Lusíadas, né, aqui representante português, trazendo aí os Lusíadas de Camões. Essa minha versão é uma versão bem pequena, tá, gente? Ela é uma versão reduzida, porque os Lusíadas também é a outra Bíblia, tá? Então, esse gênero épico, ele acompanhou e ele esteve com a gente dentro da nossa história. Mas o que sucedeu? Sucedeu mais ou menos assim, galera. Quando Aristóteles definiu a literatura lá atrás, antes de Cristo, aí por volta do ano 5, né, antes de Cristo, 6, ele então separou os gêneros que eram mais utilizados, que era o gênero lírico, a minha poesia, o gênero épico, a minha narrativa em versos, e o gênero dramático. Prof, que é a minha peça teatral. Prof, onde ficou o gênero narrativo? Segura o coração, segura o coração. O tempo foi passando, as pessoas então aí criaram a imprensa, né? E com o surgimento da imprensa, principalmente aí bombando, a imprensa ela bomba em 1500, ela vai aí começar aí de uma forma precisa em 1400, ela bomba em 1500. O que acontece? Eles queriam então ganhar dinheiro, lucrar
por meio da imprensa. E já que eu tô criando, ganhando dinheiro por causa disso, vamos transformar esses textos cantados em textos lidos. Mas aí, pra eu transportar tudo isso, eu vou fazer partitura, aquele monte de negócio, tá? Imagina, a letra, partitura, horrores. Aí eles viram que era muito grande e que não dava pra transportar o gênero épico, como ele foi utilizado todo o início desse século, dessa mesma forma para o meu livro. Então, eles transformaram o gênero épico escrito em poesia, em versos, eles transformaram isso em prosa. Gente, essa Ilíada que eu tenho aqui em mãos, ela já é transportada em prosa. Ela não é mais escrita em poesia. Mas, prof, por quê? Porque eu quero transformar isso em livro. Então, eu quero vender isso daqui em livro. Então, houve esse processo de transformação. E aí, muita coisa da epopeia original, da construção, da característica, da estrutura da epopeia original, ela veio se perdendo com o passar do tempo, até que a gente ficou apenas com o gênero narrativo. Hoje em dia, o gênero narrativo também é contar uma história, não mais cantar. Então, a gente está trabalhando com contar uma história, e ele traz os mesmos elementos. Então, vamos lá. Prof, o que caracterizava a epopeia do passado? A epopeia, ela tinha como característica principal contar uma grande história, tá? Então a gente não falava sobre histórias do cotidiano, sobre histórias banais, não. Era uma história grandiosa que envolvia, aí eu precisava de um herói. E, gente, esse herói, ele representava a nação. Então a vitória do herói era a vitória da nação. A morte do herói era a morte da nação. E esse herói, então, imagina, ele representava uma nação, ele tinha uma batalha que era uma batalha muito grande, muito forte, e o que a gente vai chamar das nossas histórias, das nossas batalhas épicas, né, e tudo épico, e ele tinha que transportar isso para que a nação, para que todo o processo se tornasse vitorioso. Então esse herói era cheio de características positivas. Na verdade, velho, ele parecia um super-herói, tá? Ele era descrito como praticamente um semideus. E muitos dos heróis das epopeias antigas, eles eram semideuses. Olha, você pegar aí a figura de Aquiles, da Guerra de Troia. Gente, a gente tá falando da Ilíada. A Ilíada conta a Guerra de Troia, tá? E o Aquiles era um semideus, né? Então tem todo esse processo de uma figura representativa, de uma figura heróica e tudo mais. Então, saca comigo, a história era grandiosa, o herói era grandioso, que representava uma nação, todo cheio de características positivas, tá bom? E aí, a gente precisa de que tudo combine com essa grandiosidade. A minha linguagem era extremamente grandiosa. Gente, vocês não têm noção. A gente lê as epopeias antigas e estou um pouquinho de dificuldade de entender. Tipo assim, é um vocabulário que é foda demais. A estrutura é muito foda. Tipo, eles tinham essa missão e essa função de trabalhar com tudo grandioso. Então, as epopeias, elas tinham o costume de serem em decassílabo. Tadá! Você tá entendendo por que o decassílabo vai ser uma característica de grandiosidade. Característica de grandiosidade, por quê? Porque as epopeias utilizavam, né, o decassílabo, as 10 sílabas métricas, para representar todo esse contexto grandioso. Herói grandioso, história grandiosa, métrica grandiosa, epopeia, tá? E aí a linguagem, uma linguagem muito erudita, uma linguagem muito elitizada, uma linguagem muito grande, vocabulários sempre requintados, sempre chiquetosos. E aí, pra gente colocar mais uma pitada gostosa, mitologia, tá? A mitologia, ela sempre esteve presente e ela vai ser uma característica. No começo, a mitologia era a religião daquele povo, mas com o passar do tempo, a mitologia, ela permaneceu como característica das minhas epopeias. Então, em sua grande maioria, as epopeias que a gente lê aí, principalmente essas que entram pro nosso cânone literário ocidental, né? A gente vai trabalhar sempre com a presença, sempre, exagerei, mas em grande parte com a presença da mitologia, tá? Gente, a epopeia, ela vai trazer algumas outras características, como ser um poema de extensão longa. Cara, olha o tamanho disso daqui, olha o tamanho disso daqui.
Isso daqui é gigantesco. Prof, mas foi escrito em prosa, mas se fosse em verso ia ser maior. Aqui tá em prosa, mas se fosse em verso ia ser maior. Os Lusíadas tem 10 cantos, velho. É que esse meu livro, ele é reduzido, mas ele tem 10 cantos, e os cantos, eles giram em torno aí aproximadamente de quase 100 estrofes, ou mais de 100 estrofes em cada canto. Gente, é canto pra caramba! É de um tamanho gigantesco. O negócio aqui é fora do comum, né? Não diz respeito ao meu gênero lírico, que é uma extensão curta. Aqui a gente tá falando de grande, tipo, aí a gente tá colocando aí um faroeste caboclo mais ou menos sendo cantado. Eu fiz uma vez uma contagem com os meus alunos, faroeste caboclo não tem o tamanho de um canto dos Lusíadas. E ele aí, ó, tem que, tipo, 10 minutos de música. Imagina se fosse cantar os Lusíadas inteiro. É muito grande, tá? Então a gente tá falando de um poema muito longo, de um texto narrativo, porque ele vai narrar. Se ele é um texto narrativo, lembre dos elementos da narração: narrador, personagem, tempo, espaço, foco narrativo. Tudo isso também faz parte do gênero épico. Afinal, né, gente? Tudo começou no gênero épico. O gênero narrativo simplesmente tirou a música e continuou com esses elementos básicos do gênero, né? O gênero narrativo continuou com os elementos básicos do gênero épico, tá bom? A gente tem verbos aqui no gênero épico, a gente trabalha muito com os verbos do passado, tá bom? Contando uma história do passado. E normalmente o meu narrador não é o meu herói, não é meu personagem principal. Então, o gênero épico, ele é narrado em terceira pessoa, em sua grande maioria. Isso é que a gente fala que existe um distanciamento de quem narra e da história narrada. Olha só, prof, gente, isso é pergunta de prova. Nossa, cara, eles perguntam desse distanciamento o tempo todo. Prof, por que o distanciamento? Número 1, o meu narrador é em terceira pessoa, o meu herói não é a pessoa que narra a história. Número 2, a minha história é contada com os verbos no passado, então de novo eu tenho esse distanciamento, tá bom, gente? A gente tem aí a mitologia e muitos elementos sobrenaturais, até porque a mitologia tá nesse rolê, né? Então, tipo assim, veio Vênus, veio Afrodite, veio Atena, né? Veio Zeus ali ajudando o rolê. Então, tipo assim, a gente tá trabalhando muito com essas questões sobrenaturais e os semideuses, enfim, várias coisas. E pra gente terminar, a epopeia, ela tem uma estrutura fixa, tá bom? Ela é dividida, né? Eu digo estrutura fixa. Também digo que, em sua grande maioria, as epopeias seguem essa estrutura, mas algumas não, tá? É estrutura fixa. Pode ser usado, em sua grande maioria as epopeias usam essa estrutura, mas algumas não apresentam todos esses elementos. Mas bora lá! Quais são os elementos da estrutura fixa da epopeia? Primeiro, proposição. O que é a proposição? É uma introdução, tá bom? Ela é bem curtinha, porque o que pega mesmo é a narração. A proposição, a invocação. Invocação é quando a gente invoca, quando eles invocam as divindades, né, os deuses mitológicos, para que, né, tudo ali seja ajudado pelos deuses, né, todo esse contexto sobrenatural. Aí a gente tem o momento da dedicatória. Normalmente as pessoas que escreviam esses textos épicos, eles eram contratados por nobres, etc e tal, para contar sobre uma batalha, para contar sobre um determinado fato. Então eles dedicam o livro para essa pessoa que tá pagando, porque nada é feito de graça, meu amor, que tá pagando, que tá bancando o rolê. Então eles vão lá dar uma rasgada de saco em quem tá pagando, né? E aí a gente vem pra narração. A narração é o grosso. Então vamos supor que se a gente fosse dividir em mais cantos, no primeiro canto a gente tem todas essas primeiras partes. E aí a narração, ela estende por todos os cantos diversos e vai até o final. E no final a gente tem o epílogo. O que é o epílogo, gente? É o encerramento. É aquele momento... E daí, a história acabou, o que a gente pode aprender com isso? Normalmente traz uma reflexão, normalmente traz um pensamento, normalmente ele traz uma forma de te enganchar nesse processo, tá bom? De refletir sobre tudo aquilo que aconteceu. Curtiram? Então dá um like, compartilha, divide com os coleguinhas e entra no grupo do Telegram, porque tá rolando exercícios lá. Beijos, tchau, gente!